Retomamos agora a conversa em estúdio com Paulino Brilhante Santos, advogado especialista em Direito Fiscal. Há pouco já ouvimos aqui o discurso de Ano Novo de Cavaco Silva, Presidente da República, também candidato, e neste discurso Cavaco Silva disse que falou nos sacrifícios para os portugueses e disse que era importante que não houvesse exceções para ninguém. No entanto, já vêm os juízes pedir que os cortes salariais sejam transitórios. Ouve-se falar também das despesas na saúde, da atribuição de prémios, uma auditoria do Tribunal de Contas. Ora, estas exceções estão a surgir um pouco por todo lado. Isto é um país de exceções, não é? É um país em que as classes, corporações, as pessoas de nomeações políticas na administração pública, etc., sempre lograram criar para si próprios regimes excepcionais. Portanto, não me surpreende. Primeiro foram os Açores, agora são os juízes, depois são os senhores dos institutos do Ministério da Saúde, também tiveram aquelas estranhas promoções que representam cortes de salários, o que é uma coisa misteriosa, que aliás o Sr. Secretário de Estado ainda vai ter que explicar como é que as pessoas são promovidas para ganhar menos, mas com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2010, portanto deve ser para devolverem ao Estado alguma parte dos ordenados de 2010, porque se faz uma portaria com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2010 para promover toda a gente. E depois disse que essas pessoas ganham menos, mas como aquilo tem efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2010, deve ser para devolverem salários ao Estado ganhos em 2010. Presumo eu que deve ser essa a finalidade da portaria das promoções nos institutos do Ministério da Saúde. Que há aqui alguma a lógica deve ser essa. Consegue perceber a lógica? Deve ser essa, deve ser. Promovem-se pessoas para ganhar menos, como diz o Sr. Secretário de Estado, mas a portaria tem efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2010, para que as pessoas ganhem menos. Portanto, deve ser para devolverem salários que receberam em 2010. Ora, como isto não faz qualquer sentido, deve haver aí alguma coisa qualquer que nos esteja a escapar, não é? Deve haver aqui qualquer coisa misteriosa que nos está a escapar ao nosso entendimento. E como diz o Dr. Medina Carreira, quando há coisas que a lógica não alcança, é porque há aqui uma marosca escondida qualquer, não é? Há quem já tenha catalogado a época entre 2000 e 2010 de década perdida. Acha que, de facto, Portugal andou a perder tempo quando recebeu tantos fundos comunitários? Foi uma década de políticas económicas erradas ou não terá sido assim tão perdido e estamos a ser demasiado catastróficos? Foi uma década perdida em termos de desenvolvimento económico, sem dúvida nenhuma. Foi uma década em que o país cresce a uma média anual de 0,8% ou algo assim, no máximo. Em média, a média anual, ao longo de uma década, cresce cerca de 0,8%, muito abaixo da média de crescimento europeu, que se situou entre 1,8% e 2,2%, se não estou em erro, só para dar um termo de comparação. É evidente que foi uma década perdida. Foi uma época que acentuou a nossa divergência de crescimento face à média da União Europeia. E agora como é que se recuperam estes 10 anos perdidos? E permita-me só que acrescente uma coisa. Uma época que acentuou a nossa divergência face à média de crescimento da União Europeia, quando a União Europeia viu, pela força do alargamento a leste, a entrada de países com um nível médio de desenvolvimento económico muito inferior àquele núcleo central de países mais desenvolvidos. Ou seja, nós divergimos de uma média de prosperidade económica da União Europeia que já é calculada por baixo com a entrada de Malta, de Chipre, da Roménia, da Bulgária e de muitos países que puxaram esta média de desenvolvimento económico europeu para baixo. Portanto, quer dizer, nós tínhamos um target, tínhamos um alvo que estava situado acima, começámos por divergir desse alvo que estava uma fasquia elevada. Nesta década perdida, começámos a divergir desta fasquia que foi posta mais em baixo e, portanto, é evidente que isto foi uma década mais do que perdida. E volto a perguntar-lhe como é que se recupera essa década, se é que se recupera. As décadas perdidas nunca se recuperam. É isso que é o problema trágico da economia e das más opções económicas que se fazem. Uma década perdida é uma década perdida. Isto é a mesma coisa com uma vida de uma pessoa. Se uma pessoa desperdiçar 10 anos da sua vida a fazer opções pessoais erradas e queimar 10 anos da sua vida a fazer coisas estúpidas e disparatadas, como acontece com certas pessoas, com o percurso de vida de certas pessoas, a pessoa nunca mais recupera esses 10 anos da sua vida, não é? Quando muito pode é tentar fazer melhor daí para a frente.
Neste discurso de que falávamos de Ano Novo de Cavaco Silva, o Presidente voltou a lembrar que a crise já era uma evidência para que muitos, diz ele, já tinham alertado, provavelmente referindo-se a ele próprio. E que só nesta altura é que os decisores políticos assumiram a responsabilidade. Mas ao falar de decisores políticos, não deveria, na sua opinião, incluir-se ele próprio? Olha, isso foi uma das críticas que se fizeram ao professor Cavaco Silva, nomeadamente o Dr. Manuel Alegre, naquele famoso e último debate televisivo das presidenciais. Mas para que as pessoas percebam, eu vou-lhe dar um exemplo. Imagine que isto pode... Eu vou dar este exemplo só para que as pessoas percebam, não é por megalomania minha, porque eu não tenho quaisquer ambições a este nível. Mas imagino que a Marta é Primeiro-Ministro e que eu sou Presidente da República. Mas agora imagine, para dar um exemplo diferente, que a Marta está a conduzir um automóvel na Marginal e que eu estou ao seu lado. E a Marta vai a conduzir o automóvel em grande velocidade e na Marginal só se pode andar a 70 e que a Marta está a conduzir a 170. E eu estou-lhe a dar repetidos avisos, alertas, conselhos. Marta, reduza lá isso para 70 porque é perigoso. E imagino que no automóvel vão mais 2 ou 3 passageiros atrás. E eu digo, Marta, você vai nos atirar a todos pelo aquele precipício, vamos todos parar ao precipício, se não reduzir a velocidade, aqui só se pode andar a 70 e há uma boa razão para não se poder andar a mais de 70, é que isto tem aqui um precipício, não é? Tem aquele paradão, ainda vamos todos parar lá. Portanto, já querer dizer que José Sócrates eu aviso, volto a avisar, alerto, e a Marta continua a acelerar, a dar umas curvas temerárias naquelas curvas perigosas da Marginal, e eu continuo a avisar, continuo a aconselhar. Digo, Marta, não esta metáfora é para dizer que José Sócrates continua a acelerar, apesar dos avisos de Cavaco Silva. E então, às tantas, caímos mesmo no precipício, não é? Agora eu pergunto, de quem é a culpa? A culpa é da Marta, que é condutora, e que, contrariamente a todos os meus avisos, alertas e conselhos, atirou com o carro pelo precipício da Marginal abaixo, ou é minha? Acha por isso que o Presidente não é responsável? Que estava preocupado, que estava seriamente preocupado e que lhe mandei avisos, alertas e conselhos constantes e que lhe pedi encarecidamente ao longo de toda a viagem para reduzir a velocidade, para moderar a sua condução suicidária e perigosa. Acha por isso que Cavaco Silva não é responsável pela situação económica e financeira? As responsabilidades têm que se aferir em função e em relação às responsabilidades, às funções que cada pessoa ocupa. Não é? O Primeiro-Ministro é responsável pela condução das políticas económicas e sociais, tem a função executiva. O Partido Socialista, entre os quais tem a responsabilidade de apoiar o governo. E recordo-lhe, por exemplo, que o candidato Manuel Alegre apoia sempre o governo e votou sempre a favor do governo. A única coisa que fez foi ter-se ausentado, salvo erro, numa votação em que não concordava, e como não concordou, de uma forma que, aliás, nem se pode considerar de grande coragem e frontalidade política, resolveu não aparecer na Assembleia da República. Preferiu não aparecer na Assembleia da República para não ser obrigado a votar contra o governo. Das outras vezes votou sempre disciplinadamente, aquela malfadada disciplina partidária que transforma os deputados em funcionários. Votou sempre disciplinadamente a favor de todas aquelas medidas que, contrariamente aos avisos, aos alertas e aos conselhos do Presidente da República, conduziram o país a esta situação. Agora, o Presidente da República não tem nem poderes executivos, segundo a nossa Constituição, nem sequer tem poderes para mudar o governo enquanto o governo tiver a confiança política da Assembleia da República, porque o Governo é responsável politicamente perante a Assembleia da República e não perante o Presidente da República. Para finalizar, acha que neste discurso Cavaco Silva foi Presidente ou candidato? Não, foi candidato com certeza, estava a agir como candidato e, evidentemente, não, neste discurso não, no debate agiu como candidato. No discurso de Ano Novo? Não, no discurso de Ano Novo foi um discurso de Presidente da República, como oficialmente foi, mas alguns analistas consideram que foi também candidato. Não sei porquê. Repare, todos os discursos do Presidente Cavaco Silva de Ano Novo, primeiro há uma coisa que é preciso também dizer claramente. Eu nunca me lembro do Presidente Cavaco Silva ter deixado de fazer um discurso de Ano Novo. Mas não fez o de 5 de outubro e outros presidentes não fizeram. Estamos a falar de uma mensagem de Ano Novo.
Que eu saiba, por exemplo, o presidente Jorge Sampaio, quando se recandidatou à presidência da República, fez o discurso de Ano Novo também durante a sua recandidatura à Penso que Assembleia não, da que Jorge Sampaio e Mário Soares não fizeram os discursos de Ano Novo. Não tenho ideia de não terem feito. E além do mais, um discurso de Ano Novo presidencial não conteve nenhuma mensagem eleitoralista, que eu saiba. Não conteve nenhum apelo ao voto no candidato Cavaco Silva. Conteve foi um discurso em que virado para um traço de união dos portugueses. Foi um discurso puramente presidencial, em que o Presidente da República diz apenas a verdade aos portugueses, diz que a situação é grave e complicada, deixa uma mensagem de esperança e deixa, sobretudo, uma mensagem que eu acho muito importante, e nós estávamos a falar das tais exceções, que começam a proliferar como cogumelos face aos sacrifícios que todos os portugueses têm que enfrentar. E diz que é importante que não haja exceções. Diz que é importante que não haja exceções. Portanto, eu acho que o Presidente da República fez o que lhe competia. Já ficou clara a sua opinião, muito obrigada. O Presidente da República também fez o que lhe competia quando fez os seus avisos, quando fez os seus alertas e fez os seus conselhos. Paulino Também Brilhante nada Santos, mais podia fazer senão isso. Mais uma vez, muito obrigada pela sua opinião, pela sua análise nesta edição do Meio-Dia. Obrigada, igualmente. A opinião, então, de Paulino Brilhante Santos, advogado especialista em Direito Fiscal, aqui sobre vários assuntos, nomeadamente sobre o novo plano de austeridade, as novas medidas que já entraram em vigor no início deste ano e também sobre o discurso de Ano Novo de Cavaco Silva. Altura para um curto intervalo nesta edição do Meio-Dia. Voltamos já a seguir. Até já.